Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 126, Destruição dos seres vivos uns pelos outros, a Gênesis capítulo 3. E a questão é a questão de número 24, encerrando essa questão até encerrando esse capítulo, né? Então, nessa questão, Kardec nos diz assim: nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral. Então, nós sabemos que esses seres inferiores da criação, vamos generalizar de certa forma, é o mineral, o vegetal e o animal. Olha só para você ver, nos seres inferiores da criação, né, que seria o mineral, o vegetal e o animal. Naqueles a quem ainda falta o senso moral. Então nós sabemos que é o mineral, o vegetal e o animal. Aí você pode me dizer assim, mas os seres inferiores da criação não tem nada a ver com o mineral, o vegetal e o animal. Tem, porque, como Kardec está aqui dizendo, naqueles a quem ainda falta o senso moral. O mineral, o vegetal e o animal, eles ainda não possuem o senso moral, né? Enquanto o hominal, ele já possui. O que leva, ou melhor, o que levou Emmanuel, no livro O Consolador, através de Chico Xavier, dizer assim: o mineral é atração. Então, olha só para você ver. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade. Olha só para você ver que coisa interessante. Emmanuel, quem disse isso no livro O Consolador. Vou repetir. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade. É por aí que nós devemos analisar, como no caso aqui, quando Kardec assim trata o assunto. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral. Então, quais são os seres que ainda não possuem moral, não são portadores do senso moral? Mineral, vegetal e animal. Em os quais, olha só para você ver, continua Kardec, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto. Então, olha só para você ver. Ainda não substituiu o instinto. Então, se nós observarmos, é do animal para trás, né?
do mineral, do vegetal e do animal, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto. A luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Então, olha só para você ver. Em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta desses seres, né, não pode ter por outro motivo, né, vamos dizer assim, senão a satisfação de uma necessidade material, que é um instinto de sobrevivência. Como se diz o ditado, é a lei do mais forte. Mas nós precisamos entender que nessa lei do mais forte, nós precisamos entender que as leis divinas ali impera para que daquela forma aconteça, ocorra. Porque é através da destruição instintiva, ou melhor, incessantemente, que a evolução nesses seres ocorre. Você já parou para analisar, por exemplo, assim, os peixes, né? Vamos analisar, eu gosto de analisar certas coisas. Tem algumas espécies de peixes, na verdade não é que tem certas espécies de peixes. Na verdade, todos os peixes devoram todos os peixes. Eles podem não devorar a mesma raça, mas eles devoram outros, né, que faz parte da cadeia, né? Então você observa, por exemplo, se você pega uma piranha, né? É um peixe. Se você pega uma piranha e uma piranha grande, assim, mais ou menos uns 2 quilos, só para você analisar. Se você retira ela d'água, então você encontra-se num rio onde tem muitas piranhas. Então elas são canibalistas, no sentido assim de comer, né, a própria espécie. Se você retira para fora d'água uma piranha de uns 2 quilos e você fere ela, né? Assim, você já pegou mesmo, então você vai fazer uma experiência. Isso é um estudo para você ver a que ponto o instinto ainda encontra-se ali dominante. Totalmente. Então você fere aquela piranha, faz uns riscos nela assim ao ponto dela sangrar. E você joga ela de volta dentro daquela água. Em questão de segundo, as outras piranhas devoram ela. Devora, mas come até os ossos. As outras piranhas, como se diz assim, elas não querem nem saber. Naquela hora, por quê? Porque não são seres dotados do senso moral. Eles não possuem razão, não possuem a inteligência. Se possui, é uma inteligência muito primitiva, né? Mais primitiva do que rudimentar, justamente para auxiliá-los ali naquela
naquele reino a sobrevivência. E assim por diante. Vários documentários em alto mar, né? Tem baleias que atacam outras baleias até a morte. E depois que elas matam a outra baleia, elas devoram aquela outra baleia que elas, né, matou, sacrificou. Então, por isso que Kardec está dizendo aqui, ó, nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Predomina ali a lei da sobrevivência, a lei do mais forte. Predomina ali 100% o instinto primitivo, o instinto de sobrevivência. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Sem questão de dúvida. É a da alimentação. Nos reinos, né? No reino, no reino animal, né? No reino aquático, né? Principalmente, no reino, assim, no microcosmo, no macrocosmo, no microcosmo, né? Os micróbios, as células, os fungos, eles se preocupam primeiro com a alimentação. É a primeira preocupação deles. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa. Então, eles lutam para defender uma presa. Oxe, se lutam. A prioridade é barriguinha cheia. A prioridade é o papo cheio. Eles não querem nem saber. Mas isso faz parte das leis divinas, né? Em todos os reinos. Mineral, vegetal, animal. Aí você pode me dizer assim, mas no mineral não, Luiz. Desculpa. No mineral também. Porque ali o princípio espiritual, você observa que já mudou. Eu vou anotar aqui. Princípio espiritual é uma coisa. Princípio inteligente é outra coisa. Ali o princípio, no mineral, o princípio inteligente, o princípio espiritual, aliás, o mineral é atração. Então, o princípio espiritual no mineral é atração, né? No vegetal é sensação. No animal é instinto. O princípio é espiritual e não o princípio inteligente. Você entendeu isso? Então, voltando aqui, por isso que nós estamos dizendo, para
fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado as poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Por isso, o princípio espiritual, não é? No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Olha para você ver. No homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades. Que primeiras idades é essa? Lá nos hominídeos, né? No Homo erectus. Então, nas primeiras idades, domina o instinto animal. Lá domina o instinto, mais o instinto animal. E a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Então, a caça, né? Eles se preocupam, os hominídeos, eles se preocupavam mais com a caça, com a lei da sobrevivência. É a lei da sobrevivência. Então, eles se preocupavam mais com o instinto de sobrevivência, os hominídeos. Muito mais ainda. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal, né, e o sentimento moral. Então, contrabalança o instinto animal e o sentimento moral. Aí é quando começa, de certa forma, complicar a situação um pouquinho mais ainda. Luta então o homem, não mais para alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. É a evolução. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Tá vendo só? Ainda está longe de ser perfeito. Às vezes pensemos da seguinte forma: nós chegamos ao hominal, nós chegamos à divindade. Não, está longe ainda. Todos nós nos encontramos em processo de evolução. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nesta ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Tá vendo só? Nesse período, o homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Será que não é, em parte,
o que ocorre com todos nós, é só refletir. Hoje, a nossa maior luta não é contra os nossos semelhantes. A maior luta nossa hoje é contra nós mesmos. Eu sou aquele ser, eu sou o único ser o qual eu devo lutar contra ele. Eu não tenho que lutar contra os meus semelhantes. Eu não possuo inimigos. Analisando só para você ver, ó, eu não possuo inimigos, eu não possuo amigos, eu não possuo nada. Aí você pode me dizer assim, mas como assim você não possui inimigos e você não possui amigos? A partir do momento que eu não me reconheço. Agora, a partir do momento que eu me reconheço, aí eu percebo que eu possuo 1.000.000 de monstros aqui na Terra. E esses monstros, na condição de orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, esses são os maiores inimigos que eu possuo. Uma vez que eu luto e derroto esses inimigos, eu passo a reconhecer que todos à minha volta são meus amigos. Você entendeu? Se você derrota aqueles que dentro de você te aflige, te perturba, aqueles que estão à sua volta são teus inimigos. Por mais que em dado momento possam, às vezes, te agredir, mas você não tem aquele ato como um ato de agressão, e sim um processo natural da evolução. Então, Fernando um dia disse para mim, até eu anotei aqui, eu não derrotei ninguém, a não ser venci a mim mesmo. Olha só que sabedoria. Eu não derrotei ninguém, a não ser venci a mim mesmo. Então nós temos que vencer a nós mesmos. Nós somos os seres a ser vencidos, né? E aqui depois tem uma nota de Kardec, né? Que eu acredito que não dê para acrescentar nesse vídeo, que já está terminando, mas nós vamos deixar para acrescentar no próximo vídeo, né? Porque nós vamos ter que começar ela do princípio. Mas mesmo assim, depois, assim que nós terminarmos essa nota de Kardec no próximo vídeo, nós vamos começar no capítulo 4º, papel da ciência na Gênese, né? Então vamos para o próximo vídeo.